Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 8. Quem lê comigo o versículo 8? Bem-aventurados os limpos de coração. Eita! Irmãos, bem-aventurado é feliz. É aquele que em tudo que faz tem sucesso. Tudo que vai fazer dá certo. Ou seja, Deus abençoa o tempo todo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Então, atenção, igreja. O diabo vai fazer de tudo que ele puder para você sujar o seu coração. E, pastor, eu já sei que pecado afasta o ser humano de Deus. Pois é, mas tem gente que não desperta que a raiva também é pecado. E ela suja o coração. E o diabo faz de tudo para conseguir enraivecer um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus. Por quê? Porque ele sabe que se a ira estiver dentro do coração e se mantiver, esse coração não tem mais comunhão com o Espírito de Deus. Por que, pastora, você acha que o Espírito de Deus vai habitar no meio da turbulência, no meio do maremoto da raiva? Claro que não. É claro que não. E o que o bicho faz? Bom, ele não vai usar coisas inertes como uma parede, um objeto. Ele vai usar pessoas. Satanás vai fazer de tudo para levantar uma ira e uma raiva no seu coração. Se ele não conseguir dentro da sua casa, que é o lugar predileto, preferido, como ele gosta de trabalhar na família, veja se não. Os piores crimes acontecem dentro das famílias. O feminicídio está aí para provar essa triste realidade. A violência contra crianças. Enfim, todo tipo de desgraça o diabo, ele tenta na família. Mas quando ele não consegue usar o cristão, irmãos, quando ele não consegue usar os filhos de Deus, porque ele gosta de usar na sujeira, no pecado, na maldade, para pisar, para amargurar alguém. E tem pessoas, gente, que são ferramentas do diabo para ferir. Davi passou muito por isso. Muito. Davi teve um filho, Absalão, que desejou, que quis o trono dele e guerreou contra o próprio pai. Levantou um grupo e atacou o pai. Chegaram a atacar o pai com pedradas. Você está pensando que é pedrada de língua? Não, pedra de verdade. E Davi superou tudo. Superou tudo, tudo. É triste, a Bíblia diz que quando aquele filho morreu, Davi chorou amargamente, chorou muito, a perda. Cuidado com o teu coração. Ele precisa e deve ser a sala de estar do Espírito de Deus. É exatamente dentro do nosso espírito que o Espírito Santo conecta conosco. É pelo nosso espírito que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Às vezes o cristão cai numa cilada porque o coração não estava disponível para Deus. Estava ocupado com o maremoto, a turbulência da raiva. Ou fechado com a amargura. Fechado, trancado. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, que é a nossa verdadeira pessoa. É o principal lugar para a habitação do Espírito de Deus. Às vezes o cristão se preocupa com tudo na vida, principalmente com as coisas externas. Tem gente que é de uma responsabilidade assim, gloriosa, mas nas preocupações se atrapalha. Eu sempre digo que o cristão precisa ser bem disciplinado. Tem gente que não se importa com o relógio, tem gente que não se importa com o calendário, passa dia de resolver coisas. Mas tem gente que não se preocupa com a parte principal, que é o seu coração. O teu estado de espírito vai ditar os resultados da tua vida. Porque tudo começa dentro. Então, atenção.
Eu vou repetir. O diabo vai fazer de tudo que ele puder para sujar o seu coração. E olha que ele sabe planejar sorrateiramente, no oculto, nas cavernas das trevas, onde ele reúne os seus demônios, para criar situações que muitos filhos de Deus jamais atribuiriam a um plano de Satanás. Como o diabo trabalha para tentar atingir o cristão, e ele só consegue quando ele encontra a brecha, quando ele encontra a porta. Se essa brecha não for fechada rapidamente, pode ter certeza, pode vir a ser um estrago infeliz e desgraçado. Quanta gente esfria na fé, sem perceber que a ira está tomando conta, crescendo no coração, afastando a pessoa da comunhão, da simplicidade da prática da palavra, da obediência à palavra de Deus, por circunstâncias que apertam e não vigiam o seu coração. Então, terceira vez o alerta: cuidado para o diabo não conseguir sujar o seu coração. Pastor, o que fazer? Eu trago hoje 3 coisas que são uma base firme para quem quer a comunhão do Espírito Santo, para quem quer literalmente ter autoridade sobre Satanás, porque se fizer uma vontade ou uma vontadinha dele, já perde a autoridade. Eu trago 3 coisas. Primeira, aprender a guardar o coração. Porque guardar o coração é uma ordem prioritária de Deus para os seus filhos. Essa aqui é a nossa base. Nós temos que rever ainda no final, para a gente não esquecer que bem-aventurados são os limpos de coração. Ou seja, Deus vai te abençoar se você atentar e praticar o que Ele te disser. E Deus está falando: cuida do teu coração. Deixa ele limpinho, para que eu possa habitar nele e te dirigir através dele. Dizemos de uma forma objetiva e simples que o nosso coração deve ser o volante da nossa vida nas mãos do Senhor Deus. Então vamos agora, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Primeira coisa para manter o coração limpo. Livro de Provérbios, capítulo 4. Versículo de número 23. Quem lê comigo? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem. Pastora, quando alguém te enraivecer, ou tentar te enraivecer, esquece que você tem coração. Ah, pastora, eu não posso viver no faz de conta. Há momentos na nossa vida, se a gente der atenção a tudo que escuta, dá uma raiva que só a misericórdia de Deus. Então, aprenda, guarde o seu coração. Para de colocar o coração quando alguém tentar te enraivecer. Muita gente faz propositalmente, mas a maioria faz na inocência, como ferramenta de Satanás. O diabo diz: vou tirar do sério. Por quê? Uma pessoa com raiva vai orar a Deus. Você acha que a oração chega ao céu? Não bate no teto. Ela está tão pesada da raiva que ela não sobe. Aliás, a raiva não vai entrar na oração. Os nossos sentimentos mexem muito
na nossa comunhão com o Espírito Santo. Se não fosse assim, o Senhor Deus não colocaria tantas advertências, tantos alertas nas Escrituras. Erro grave dos filhos de Deus é não atentar bem para a palavra de Deus. Tem gente que lê um versículo e dali em diante acha que já conhece, mas não atenta para meditar, degustar, engolir, para praticar. Deus não fez o ser humano de matéria plástica, não fez o ser humano de ferro, não fez o ser humano de latão, muito menos de aço. O ser humano é sensível. O pior fascínio da face da terra, mexe com ele. O instinto de sobrevivência vai berrar. Mas se você procurar, ele tem alguma coisa dentro dele que se quebranta. Por exemplo, às vezes você ouve... Um dia eu assisti uma reportagem que eu falei, misericórdia. Sujeito preso pelos crimes que cometeu, apesar de as leis brasileiras ainda serem muito flexíveis, eu penso assim. Mas você vê coisas que só a misericórdia. Sujeito um assassino frio. Um assassino voraz. Aí ele, dentro do presídio, soube que um dos parentes, bem chegadinhos, um filho, foi atingido pela maldade de alguém, ou seja, uma vingança. E ele chorava igual criança pelo filho. Engraçado, quando estava fora, matava com sangue frio, sem dó nem piedade, mas tocou no filho. Está vendo? Isso é para você ver a fragilidade do coração. Quanto mais pessoas, irmãos, que têm um coração bom, que não fazem maldade com ninguém. Como o diabo gosta de ferir essas pessoas. Como o diabo gosta de ferir pessoas que não ferem. Como o diabo gosta de machucar gente de coração bondoso. Só que muita gente que se converte não atenta e não atribui ao diabo essas ferramentas. Então, muita gente, pessoas são usadas muitas vezes como ferramentas. Algumas até depois do fato passado se conscientizam, me perdoa, me desculpa, e outras nem isso. De tão no natural que vivem e que são usadas como ferramentas do diabo, enquanto não encontrarem Jesus de verdade, enquanto não abrirem o coração para ouvirem a Jesus, não vão enxergar essas maldades. Você vê que a coisa às vezes começa com ciúmes em crianças. Às vezes uma criança, ela já agride a outra, ela já dá aquele beliscão na outra, dá aquele chute na outra. Se isso não for corrigido, misericórdia. Serão as futuras ferramentas ou até armas de Satanás. E a criança é inocente. Tem consciência plena? Claro que não. Nenhum. Então, atenção. O que fazer para não sujar o coração? Bom, primeiramente você tem que lembrar que o diabo vai fazer de tudo para sujar o teu coração. A raiva não vem do céu. Jesus desceu do céu trazendo o amor do Pai, a compaixão e as infinitas misericórdias de Deus. Então, do céu não vem. Se não vem do céu, se não vem de Deus, então você pensa, eu vou querer isso dentro de mim? Não. Vai fazer um esforço. Muita gente se atrapalha quando lê determinados versículos e foca somente como um único fator. Jesus disse isso. Jesus disse, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Muita gente só atribui esse versículo às sujeiras que o diabo usa no mundo, no mundão, para atingir todo mundo, com vícios, com prostituição, com boca suja, mas não atribui esse negue-se a si mesmo a coisas que muitas vezes são de dentro do coração.
Quando você decide manter um coração limpo, diante de ofensas, de maldades, de perversidade, você está exatamente fazendo o que agrada a Deus, ou seja, mantendo seu coração limpinho, guardadinho para Ele. Para ter um coração limpo, poder chegar no altar da oração, derramar seu coração e fazer o seu pedido. A resposta desse pedido vai depender da fé. Porque de coração limpo você já vê a Deus. Você contempla a glória dele na sua palavra. Então, aprenda a guardar o seu coração. Aí muitos dizem, mas isso é difícil. Negue-se a si mesmo. Tem que aprender a guardar o coração, e isso é cada dia, em cada momento. Você não sabe o momento que o diabo vai usar alguém como ferramenta para soltar a língua em cima de você. Ou que já preparou alguma coisa para te chocar, para te revoltar. Quantas vezes você ouve traições no local de trabalho? Uma pessoa tem um colega de trabalho, parece amigo, mas tem inveja do amigo. Amigo, aspas. Tem inveja, queria o lugar dele. De repente, aquele que caiu na graça está agradando o chefe, porque faz o que agrada a Deus, começa a levantar os ciúmes ou a inveja no coração de alguém. De repente, prepara uma maldade, até mesmo uma maledicência no ouvido do chefe para tentar sujar aquela pessoa que é dedicada. Às vezes você escuta coisas que você diz, misericórdia. Alguém chega e diz, pastora, chego eu num certo departamento onde eu fui lotado, para onde eu fui direcionado. Chega lá, turma pronta nas costas do chefe. Quando o chefe entra, está tudo pianinho, tudo bonitinho, tudo orquestrado certinho. O chefe vira as costas, vira bagunça. Atrasam o trabalho com desculpas esfarrapadas de mentira. Eu procuro manter meu trabalho em dia por temor a Deus. Eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, eu quero fazer o melhor. Sei que Jesus me observa. Agora estão me criticando, me chamam de Caxias, me chamam disso, daquilo. Falei, você está dando atenção por quê? Tem compaixão deles. Eu falei, lembra que há poucas semanas o Espírito Santo alertou a igreja dizendo, não seguirás a multidão? Então coloque em prática. Ora pelos seus amigos. Fez acalmar o coração em relação a você. Agora, você vai entrar no jogo? Você vai entrar no esquema? Você vai entrar no programa deles? Você tem que ser luz lá dentro. Pois é. Aí, vai andar no contrafluxo. A multidão está empurrando com a barriga, mas o cristão está olhando para Jesus. Temor a Deus. Quando chegar um momento de necessidade, a quem Deus vai ouvir? Os limpos de coração. Aqueles que andam com Deus. É por isso que tanta gente boa, irmãos, ora e não vê nada. A oração não bate no teto. Coração sujo. Muitas vezes o próprio coração suja a boca. Inesperadamente a pessoa solta aquela ira através de palavras torpes. Então vamos aprender. Satanás fará de tudo para você sujar seu coração. Na verdade, é ele sujando seu coração. Então, 3 coisas. A primeira é, aprenda a guardar o seu coração. Ou seja, não deixa entrar. Não é de Deus? Não deixa entrar. É para te machucar? Não deixa entrar. Eu chamo a isso uma forma simplória de colocar um filtro nos ouvidos para ouvir e não absorver. Segunda coisa, a primeira então é saber guardar o coração. A segunda coisa, tá? É orar.
O cristão precisa se consagrar e tirar momentos, nem que seja uma vez na semana, todo dia devemos orar. Todos os dias precisamos orar. Aliás, o Espírito Santo diz orar em todo o tempo. Ou seja, mantenha teu coração ligado ao Espírito de Deus. Que de dentro de você fluam palavras para o céu, porque no silêncio Deus te escuta. Do contrário, como é que a gente oraria, vamos dizer assim, dentro de uma condução? No dia a dia, quando estamos muito ocupados, Deus ouve o coração sincero. É claro que há uma necessidade, e é uma regra básica, tirar um tempo, dobrar os joelhos, ou sentar, seja lá a postura física que for, desde que não seja, de preferência não deitado. Não sei quem tem dificuldade, que está enfermo, muito enfermo, acamado, mas você pode orar sentado, se está muito cansado, ou se tem alguma dificuldade ainda de dobrar os joelhos, e derramar o coração diante de Deus. Agora, uma oração, esta oração que eu vou trazer, ela precisa ser feita por todo cristão que quer comunhão com o Espírito de Deus. E quem fez essa oração e nos ensina foi exatamente o rei Davi. Abra sua Bíblia no Salmo 86. A segunda coisa que se deve fazer para não sujar o coração. Salmo 86. Versículo de número 11. Salmo 86, versículo 11. Quem lê comigo, irmãos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Pronto, está aqui. Esse versículo, irmãos, é uma oração do rei Davi que deve ser bem entendida dentro de nós. Ela tem que ser bem esclarecida, bem cristalina. Mas é uma oração que todo cristão precisa fazer. De quando em quando você se consagrar, porque deve fazer isso, você deve tirar um tempinho, pelo menos uma vez por semana, tá? Você ora todo dia. Você ora por você, ora pela sua família, você dá cobertura à sua família, você pede a salvação da família, você pede entendimento, você pede para Jesus guardar, livrar. Isso é necessário, importantíssimo. Intercessão. Mas você tem que orar por você. Todo cristão sincero, irmãos, ele não quer aborrecer a Deus e ele não quer dar lugar para o diabo. Ele não quer dar espaço para o diabo. Então, essa oração é necessária. Então, são três coisas. A primeira é saber guardar o coração. Não deixar entrar ou não colocar dentro aquilo que vai te sujar, que vai te afastar do Espírito Santo. A segunda é consagrar e fazer essa oração com sinceridade. Quando o cristão, irmãos, ele não é interessado pela sua vida espiritual, a sua vida material é um fracasso. Porque tudo, você viu lá no versículo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas o Espírito Santo diz por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o Espírito Santo vai falar no teu coração. Vai acalmar teu coração, vai dirigir você, vai te inspirar para alguma coisa que você precise fazer. Mas não havendo essa comunhão, o que acontece? A carne toma conta, ou seja, a vontade humana prevalece. E às vezes o cristão toma decisões que vão terminar mal. Vão trazer um péssimo resultado para a sua própria vida. Não tem coisa melhor do que ser dirigido pelo Espírito Santo. E para isso é necessário manter o coração limpinho e tranquilo. Guardar o coração. Mas a segunda coisa é orar, porque ninguém consegue isso, gente. Ninguém consegue guardar seu coração sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus falou com os discípulos que ele voltaria para o céu e os discípulos ficaram muito tristes, muito tristes. Está lá no Evangelho de João. Depois eu te digo. Está lá no Evangelho de João. Diz que os discípulos ficaram muito tristes quando Jesus disse, vou voltar para o Pai. Eles pensaram, nós vamos ficar sozinhos. Ele dá paz, Ele protege, Ele nos dá alimento. Não falta nada de bom com Ele. Vamos ficar sozinhos. Aí Jesus logo os acalmou e disse, não.
Estou parafraseando. Não, vocês não vão ficar sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Ele vai ficar com vocês para sempre. Agora, ele vai fazer vocês lembrarem do que eu falei. Olha a necessidade de ler, de estudar a palavra e guardar dentro do coração e na memória, na mente. Para o Espírito Santo fazer você lembrar. Então, para isso é necessário orar para o Espírito Santo ajudar, porque Deus não invade a vida de ninguém, nem dos próprios filhos. Se você não der esse espaço, Ele não vai arrombar, Ele não vai obrigar. Deus quer ser servido pelos seus filhos, pelo seu povo, de coração voluntário. Irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele ama o mundo. Ele não ama o pecado, Ele aborrece o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação. E só o sangue de Jesus lava pecados. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que Ele faz é lavar os pecados dessa pessoa com o seu sangue. Aquele sacrifício do Calvário passa a ter valor, validade na vida daquela pessoa para a eternidade. Só que agora ela não deve olhar para trás. Nunca mais desejar voltar a ser o que era, a viver como vivia. Então, uma das coisas principais é saber cuidar do coração, para que o Espírito Santo possa enchê-lo. Então, esta oração que Davi fez, ela deve ser uma base de oração na nossa vida. Olha só, vamos de novo. Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dá uma paradinha, está vendo? Ensina-me. Ora, a pessoa aprende se ela se dedicar a aprender. Tem gente que não gosta de estudar a Bíblia, irmãos. Tem gente que, se ler um versículo, 1, 2, 3 vezes, já está enjoado. Ah, já conheço. Mas não entende, não coloca em prática. É como o alimento. Quantas vezes a comida da tua casa, durante um mês, se repete? Cá entre nós, irmãos, carioca sem feijão, é difícil. Então, feijãozinho e arroz pode dizer que é a comida básica do carioca. Então, gente, a nossa comida é a palavra, é a vontade de Deus. São os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Espírito Santo que estão nas Escrituras. Então, às vezes, a atenção a um versículo que te ensina, que vai te dar uma base, uma estrutura. Às vezes, aquele versículo não é lido e meditado o suficiente para ser uma base de vida. Esse aqui deve ser uma oração constante nas nossas consagrações. Quando você orar, Senhor, ensina-me o teu caminho. Aí Deus vai te mostrar que você tem andado pelo caminho da raiva. Sabe o que Ele vai te mostrar? O caminho da paz, o caminho do perdão. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é o perdão. Então entra nesse caminho, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Aí a segunda parte, e andarei na tua verdade. Aí a segunda parte, une o meu coração ao temor do teu nome. Não é que nós sejamos bonzinhos, não, irmãos. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Que sejamos sinceros e não hipócritas. Não é fácil você manter um coração limpo diante de ofensas. Ou de pessoas que são ferramentas de Satanás, com as quais muitas vezes você precisa conviver. Então, às vezes é dentro da casa, às vezes é dentro da família, às vezes é no local de trabalho. Até em outros meios de relações sociais, outros grupos. Então não é fácil. Mas quando você decide fazer a vontade de Deus, você está se negando a si mesmo. Você diz, eu não vou fazer o que os meus sentimentos querem. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, só o Espírito Santo pode ajudar, irmãos, a limpar o coração e ajudar a mantê-lo limpo. Une o meu coração ao temor do teu nome. Irmãos, quando o povo de Deus, há uma diferença muito grande entre cristãos e cristãos. Hoje você escuta qualquer pessoa dizer, eu sou evangélico. Hoje você escuta qualquer pessoa dizer, eu sou cristão. Mas o Senhor Deus
O Espírito de Deus sabe muito bem quem é quem. Por quê? Porque ele vai lá dentro, no profundo do coração, esquadrinhar. Uma coisa é a pessoa errar, extrapolar com a boca, num momento de pressão violenta, por alguma coisa que veio na cabeça na hora de raiva e errou feio. Não deveria, mas um ser humano. Tem uma palavra em Eclesiastes que o Espírito Santo diz: irai-vos e não pequeis. Não, está em Efésios. É a terceira coisa que nós devemos fazer e atentar bem. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Terceira coisa para manter o coração limpo. Efésios. Capítulo 4, versículo 26. Quem lê comigo? Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Quem lê comigo? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ah, paradinha. Só isso. É a terceira coisa. Vamos recapitular? Qual é a primeira coisa para manter um coração limpinho? Saber guardar o coração. Tem que aprender. Qual é a segunda coisa? Orar e pedir ajuda do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Pedir ao Pai mesmo: Senhor, me ajuda, me ajuda. Ensina-me a andar no teu caminho. Une o meu coração ao temor do teu nome. Segunda coisa é orar. A terceira coisa é isso aqui: não se põe o sol sobre a vossa ira. Praticar. Por quê? Antes que o sol se ponha, antes que o dia vá embora e a noite chegue, aprenda a limpar o que entrou dentro de você, que te aborreceu, que te esquentou os ânimos, que te trouxe revolta, porque se você deitar para dormir com esses sentimentos, eles vão crescer, porque o diabo vai encontrar material em você, que é dele, e pode ter certeza que ele não vai perder tempo. Ele vai trabalhar bastante esse material, para deixar você no dia seguinte e os outros dias, e talvez uma temporada muito suja por dentro. Raiva, revolta, ira. Ele não vai sossegar enquanto ele não conseguir o ápice disso, que é o ódio. É assim que muita gente comete loucuras na sua vida. Toma decisões erradíssimas. Pessoas inflamadas por sentimentos que foram alimentados, que deveriam ter sido jogados fora no primeiro dia, quando o diabo tentou sujar o coração. Alguns ele tenta, e alguns de imediato ele consegue. Então, mais uma vez, vamos de novo? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Observa a pontuação comigo, que é muito importante. Você observa aqui: irai-vos e não pequeis, ponto e vírgula. Aqui o Espírito de Deus, irmãos, ele está dando uma ordem para o seu povo. Eu acho interessante, muitos cristãos, muitas pessoas, é aquilo, né, irmãos, que a gente fala insistentemente. Quantas pessoas se convertem, mas não se dedicam a aprender a palavra, colocá-la dentro, remoer aquilo e colocar em prática. Está cheio de pessoas andando pelas igrejas numa religiosidade, religiosamente, glória, glória, aleluia. É importantíssimo dar glórias e aleluias, mas são momentos de exultação do Espírito no coração com Deus. Mas de que adianta isso, irmãos, sem obediência à palavra de Deus? Muita gente resume os mandamentos naqueles 10 mandamentos da lei de Moisés. Eita, gente, vamos parar com isso. A Bíblia está repleta de mandamentos espalhados em todas as Escrituras, como você leu lá em Provérbios. Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Deus está dizendo, ó, guarda teu coração. Deus está dizendo, guarda o teu... Pronto.
Se entender que Deus está mandando os filhos guardar o coração, já sabe que ali tem um mandamento. É claro que é a escolha de cada um. Então Deus está dizendo aqui, ó, você pode até se irar, porque Deus não te fez de matéria plástica, não te fez de latão, não te fez de aço, não te fez de ferro. Ele fez um ser humano dotado de sentimentos. Jesus tinha sentimentos. Tem gente que acha que Jesus era um técnico do poder. Jesus é o Senhor de tudo. A Bíblia diz que Jesus chorou. Diz que Jesus se alegrou muito e exultou no Espírito Santo quando deu graças ao Pai pelas revelações que Deus dá aos pequeninos. Então Deus sabe como Ele fez o ser humano. O ser humano chora, o ser humano ri, o ser humano se alegra, o ser humano se angustia. Só tem que vigiar os sentimentos. Pois a fonte é o coração. Então Deus diz, olha, você pode até se irar porque você é um ser humano. Jesus, quando entrou no templo e viu que o templo estava sendo usado de modo errado, caramba, ele virou as mesas e meteu o chicote. Quem sabe disso? Realidade, Jesus se irou. Mas ele está ensinando aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe que a noite chegue sem você limpar o seu coração. Isso vai te prejudicar. Está cheio de gente dentro das igrejas, irmãos, com enfermidades tanto simples quanto graves e gravíssimas, porque não souberam guardar seu coração. Tem tantos alertas na Bíblia, irmãos. O Espírito Santo fala das amarguras, fala que a amargura, ela tem raízes. Se tem raízes, e essas raízes estão sendo regadas pela mágoa, pela tristeza, isso vai brotar. Tem gente que está com um tronco dentro do peito abafado, porque não soube guardar o coração lá atrás, porque não se consagrava, porque não deixava os problemas no altar de Deus. E a maioria, infelizmente, não faz isso. Todo cristão precisa, irmãos, de uma vida prática com Deus e colocar isso dentro de si. Nunca deitar para dormir sem orar. E, principalmente, derramar no coração, no altar de Deus aquilo que está dentro do coração. Deixou a tristeza entrar, a raiva, a ira. Conta o problema para Deus, mas limpa o coração. E aí o que é necessário? Liberar perdão. Mas, pastor, há pessoas que elas vão continuar fazendo. Vão, irmãos. E quem guardar também vai continuar errando. Porque não ouve a voz da palavra de Deus. Porque não põe em prática o que Deus está ordenando. O Espírito de Deus está dando, irmãos, o remédio, a cura, a solução do problema. Literalmente, neutralizando. Então, Deus está dizendo, olha, você pode se irar, mas não pode pecar. Se guardar coisas no coração que vão te contaminar, você está pecando. O que é pecado? Errar o alvo. Você não está deixando seu coração limpinho para Deus. Teu sono não vai ser tranquilo. Pode aparentemente ser nos primeiros dias, mas aquilo vai crescer dentro de você. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje dependentes de medicação violenta para dormir, porque não souberam guardar o coração. Quando o diabo consegue um sentimento dele dentro de um coração, ele vai tumultuar a mente. Os pensamentos trabalham junto com os sentimentos. É um somatório. Há uns anos atrás, durante uma boa temporada, nós trabalhamos uma equação dizendo assim: S mais P igual a R. Que é isso, pastora? Sentimentos mais pensamentos iguais a resultados. Se o coração está com raiva de alguém, isso vai trazer um resultado. E esse resultado não vai ser bom. No mundo, termina em desgraça. Quantos já terminaram em assassinatos? Porque foram remoendo, até que o ódio explodiu.
Então o cristão, irmãos, ele tem que saber guardar o seu coração, se consagrar e pedir ajuda do céu, ajuda de Deus, para manter seu coração limpinho, derramar o coração no altar de Deus. E a terceira coisa é saber liberar perdão e antes que a noite chegue. Então, Papai do Céu dá a solução para tudo, porque Ele é um Pai amoroso. Ele quer o nosso interior calmo, tranquilo, para que você possa desfrutar das suas bênçãos. Suas orações têm que estar limpinhas, sem qualquer sentimento de turbulência. Então vamos ler mais uma vez e voltar na nossa base. Vamos então? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nunca deite para dormir sem limpar o seu coração, sem liberar o perdão sincero. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, eu não consigo isso. Você não é de Jesus? O que você não pode fazer em você mesmo, o Espírito Santo faz. É só você ter o desejo de agradar a Deus, o temor a Deus, só isso. Se você tem temor a Deus, você não quer ficar fora da palavra. Se você tem temor a Deus, você se nega a si mesmo. Você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é temor a Deus. Então, gente, manter o coração limpo é responsabilidade pessoal. Vou repetir. Manter o coração limpo é responsabilidade pessoal. Você quer que a sua vida seja uma bênção? Você quer que Deus te abençoe poderosamente? Você quer que o Espírito Santo cumpra as promessas que você já tem dentro do seu coração e as que você vai encontrar? Você quer a sua vida enriquecida de bênçãos? Você quer realmente agradar a Deus? Você quer uma vida abençoada? Faça o que Deus manda. Para terminar, novamente Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Quem lê comigo? Por isso que eu digo, deixa marcadinho aí, essa aqui é a nossa base. Vamos juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Valeu? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.